Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente falou nos dois últimos vídeos sobre o fenômeno espírita, né, e sobre a evolução da psicografia, né, sobre a inteligência por trás de tudo isso. E a gente percebeu que os espíritos eles têm a capacidade de atuar, né, de estar atuando sobre a matéria. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo, né, como isso tudo funciona na prática, né, o que rola nos bastidores ali onde a gente não consegue ver, né? E desde que os espíritos eles se apresentaram, né, para os homens, as pessoas pensavam, né, que os espíritos eles utilizavam as próprias mãos para fazer a mesa girar, a mesa se levantar, ou até mesmo girar uns ruídos nas pancadas da mesa. Então as pessoas achavam que isso tudo era proveniente da mão do espírito. Só que na verdade não é, né? E com isso surgiu a pergunta, né? Qual era a necessidade do médium estar presente nas manifestações espíritas? Porque se um espírito ele conseguia agir diretamente sobre um objeto, né? Qual seria a finalidade do médium? Então, no livro dos médiuns, né, São Luís, que ajudava o Allan Kardec a estar escrevendo os livros, acabou dando essa resposta. E ele explica, né, que esse fluido universal contém o princípio da vida, que é o agente principal das manifestações espíritas. Esse fluido universal, ele é impulsionado pelo espírito quando ele está encarnado, né? O perispírito ele contém o fluido universal, né? Só que de uma forma mais condensada, né? Uma forma mais densa, que também é conhecido como envoltório semimaterial do espírito. Quando o espírito ele está encarnado, ele fica ligado ao corpo pelo perispírito. E quando ele está desencarnado, logicamente que o espírito ele está desconectado do corpo físico, né? Mas mesmo assim ele contém ainda o perispírito, né? O perispírito continua ligado no espírito. E em algumas pessoas existe a emanação desse fluido, né? E as pessoas que contêm essa emanação são as que são chamadas de médium por efeito físico. Então, muitas pessoas são médiums de efeito físico, mas muitas vezes nem sabem que são. E esses médiums, eles acabam emitindo um fluido animalizado. Então, o que deixa o médium mais ou menos poderoso é a quantidade, né, ou a facilidade desse fluido animalizado, que esse fluido animalizado é liberado. Vou explicar isso de uma outra forma, né, fazendo uma comparação. Quando a gente quer atuar sobre, materialmente sobre um ponto qualquer, né, a gente vai usar de exemplo aqui uma bola, né, quando a gente quer chutar uma bola, então quem quer chutar a bola é o pensamento. Só que o pensamento sozinho, ele não vai conseguir chutar a bola, ele vai precisar de um intermédio. O pensamento aqui não é nada mais nada menos do que o espírito encarnado, né, que está unido ao corpo pelo perispírito. Porque o espírito, ele não consegue atuar sobre o corpo sem o perispírito, e que não consegue chutar a bola a não ser pelo corpo. E o espírito ele acaba atuando pelo perispírito e o perispírito atua sobre o músculo do corpo físico, né? Fazendo com que a gente chute a bola. Então ele gera também uma vida momentânea para o nosso corpo físico. E quando o espírito ele não está encarnado, ele precisa agir sobre a matéria. Então ele vai precisar se servir de um auxiliar estranho, né? Que nesse caso é o fluido universal. Então o espírito faz com que o objeto ele obedeça o impulso da vontade. Então, quando um objeto ele é posto em movimento, né, não é o espírito que agarra ou chuta ou levanta o objeto. Na verdade, o espírito ele envolve aquele objeto, né, com o fluido, né, que é o fluido universal, que é encontrado no perispírito, né, de forma concentrada, e combinado com o fluido do médium, que é o fluido animalizado, né. E o objeto ele acaba ficando com uma vida momentânea. Eu falo momentânea porque o objeto ele só vai ter a vida enquanto a soma dos dois fluidos tiverem presentes sobre aquele objeto. Só que essa vida, ela é diferente de um ser vivo, né? Aquele objeto ele não vai ter vontade própria, ela vai seguir a intenção do espírito, né? A ordem que o espírito der, que é o ser pensante. É praticamente como funciona com o nosso corpo. A gente está segurando uma bola, a gente vai atacar essa bola. Só que para a gente atacar a bola, a gente tem que pensar antes que vai atacar, né? Que tudo é tão rápido, de uma forma tão automática, que a gente acaba não percebendo, né? Então, no caso, o espírito que se encontra ligado ao nosso corpo físico, que somos nós verdadeiros, né? Lógico. Ele pensa, eu quero atacar essa bola. Então, essa mensagem é transmitida pelo perispírito,
e faz com que o nosso corpo físico ele obedeça ao nosso pensamento. E para os ruídos, né, as batidas nas mesas, elas acabam funcionando da mesma forma. Né? Não é o espírito que utiliza a mão dele para estar batendo na mesa, para gerar aquele ruído. Né? Ele acaba utilizando essa mistura desses dois fluidos para atingir a mesa. E não é só porque a gente não consegue ver o fluido que o fluido ele não está ali atuando sobre a matéria. Né? É como o ar. A gente está respirando o ar, mas a gente não está vendo. E se a gente parar para pensar, né, que o fluido vital que o espírito ele emite dá uma vida artificial e momentânea aos corpos inertes, aos corpos imóveis, e levando em conta que o perispírito nada mais é do que esse mesmo fluido vital, né, a gente conclui que o próprio espírito, quando ele está encarnado, é quem dá vida ao corpo, né, por meio do perispírito. E quando o espírito ele acaba abandonando o corpo, né, quando o corpo ele já não permite mais ter a condição orgânica, né, para permanecer vivo, o espírito ele se retira do corpo, né, e o corpo morre, só fica aquele saco de carne. Agora imagina se os espíritos, né, ao invés de escolherem uma mesa, os espíritos eles atuassem sobre um boneco. Né? O boneco aí ele ia sair correndo, pulava, voava, ia sair todo mundo correndo, né, da sessão espírita. Ia virar o Chuck lá, o boneco assassino, né? Então, o próximo vídeo aqui que eu vou fazer é sobre a teoria do boneco Chuck lá, o boneco assassino. Né? Como que funciona atrás, né? Brincadeira. Brincadeiras à parte, né? Mas o boneco ele funcionaria da mesma forma, né? Como qualquer outro objeto. Como a gente viu no vídeo onde eu falei sobre a evolução da psicografia. Independente do objeto que o médium ele utiliza, os espíritos sempre conseguiam fazer a psicografia. A gente começou usando uma mesa com lápis, os espíritos iam lá e escrevia. Depois foi para a caixa de papelão, né? Os espíritos conseguiam manusear aquela caixa de papelão. Depois foi o cesto, né? Os espíritos conseguiram manipular o cesto. Depois foram a prancheta, os espíritos conseguiam manipular a prancheta, movimentar aquela prancheta, né? Para fazer a psicografia. Então, independente do objeto, né, os espíritos eles têm essa capacidade, né, de estar influenciando na matéria. Né? Eu sei que tem muita gente ainda que é contra a ideia da mesa girante, né, porque ela meio que quebra a lei da gravitação. Só que negar um fato não faz com que aquele fato deixe de existir. E em segundo lugar, porque mais que contraria todas as leis que a gente conhece hoje, né, só prova que ainda existem leis que a gente ainda não, que a gente não conhece, né, que são desconhecidas para a gente. Né? Então a gente tem um vasto mundo ainda, assim, vastas leis para serem exploradas até a humanidade conseguir saber tudo, né? Vai demorar muitos milhares de anos ainda, acho que até a gente conseguir atingir o conhecimento geral do universo. Beleza, pessoal? Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Agradeço a todos aqui que chegaram até o final do vídeo e então aguardo vocês na próxima semana. Valeu, pessoal. Até a próxima.